Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos na lição 2, vamos agora ao item 5 do nosso material, os dois lados das guerras santas. Bom, eu vou mostrar aqui alguns artigos. É sempre bom nós vermos como os historiadores vê essas atitudes da Igreja Católica. E também, depois, quando chegar nos protestantes, também como os historiadores veem a história dos protestantes. E sempre lembrando, nós vamos chegar lá e vamos mostrar. Tem pessoas dizendo que nós saímos da igreja protestante ou que nós somos protestantes. Nós não somos protestantes. Se nós fôssemos protestantes, nós estaríamos batizando criança, nós acreditaríamos que o nosso destino está escrito, igual as religiões pagãs acreditavam, é o que o horóscopo ensina, tá ok? Essas doutrinas nós não pregamos, nós não saímos da igreja protestante, nem da igreja católica. As igrejas anabatistas sempre existiram. Bom, falando das guerras santas, ano 1096 da era cristã, eu vou colocar aí o texto de um historiador chamado Harari, ok? De uma obra, Uma Breve História da Humanidade. Está lá na referências bibliográficas, vocês poderão ler. Veja o que esse historiador diz. 3 séculos antes da conquista do México, vocês sabem que a conquista do México já será após a Reforma Protestante, né? No período da Reforma Protestante, quando estão descobrindo aqui o Brasil, as Américas, ok? Então, 3 séculos antes da conquista do México, os ancestrais de Cortés, mais uma pausa aqui para explicar a vocês, Cortés foi um dos soldados espanhóis que liderou, tá bom, a conquista das Américas. Tá bom? Então, ele está pegando 3 séculos antes, 300 anos antes de Cortés, e seu exército travaram uma guerra religiosa sangrenta contra os reinos muçulmanos na Península Ibérica e na África do Norte. Pausa para explicar a vocês. Península Ibérica é uma referência à região que hoje é a Espanha e Portugal. Nesse período do ano 1100, os muçulmanos eles tinham conquistado essa região ali próximo do ano 700. Então eram cerca de 400 anos de domínio muçulmano na Península Ibérica. E mais uma observação aqui para vocês. Quando os muçulmanos dominaram a Península Ibérica, judeus e grupos cristãos que não concordavam com a doutrina católica, eles tinham liberdade para viver naquela região. Nós veremos mais à frente a história quando os católicos conseguem expulsar os muçulmanos da Península Ibérica, os judeus e os cristãos anabatistas sofrerão nas mãos dos católicos, ok? Que eles não sofriam nas mãos dos muçulmanos. O comentário prossegue. Os seguidores de Cristo e de Alá, diz o historiador, mataram uns aos outros aos milhares, devastaram campos e pomares e transformaram cidades prósperas em ruínas, em chamas, tudo em nome da imensa glória de Cristo ou de Alá. Então, uma pausa aqui para explicar a vocês. Eu estou mostrando um texto de um historiador. E nós temos a opção na história de nos colocarmos entre esses grupos, como alguns estão fazendo agora, ou dizer o seguinte, não, nós fazemos parte de outro grupo de cristão. Essa história que a Igreja Católica diz que ela era a única igreja, porque, olha, nós estamos próximo do ano 1100. Segundo a Igreja Católica, nos anos 700, ela conseguiu exterminar as últimas igrejas anabatistas, donatistas, novacianos e outros. Ela teria conseguido exterminar todos. Nós sabemos que isso não é verdade. Mas, infelizmente, tem assembleianos aí sendo enganados por isso. Estão sendo levados. E eu falo isso, irmãos, por uma questão doutrinária. Nós sabemos que o apóstolo Paulo profetizou que nesses últimos dias teria uma apostasia, ou seja, um abandono da sã doutrina. E se nós nos aproximarmos doutrinariamente da Igreja Católica e das igrejas protestantes,
Uma das apostasias que vai ocorrer é o batismo de recém-nascido. E eu tenho falado para vocês que eu já vi pastores da Convenção das Assembleias de Deus, não era de todos, não era pastores da Convenção das Assembleias de Deus, questionando por que a Assembleia de Deus rejeita o batismo de recém-nascido, que seria algo até bom para atrair as pessoas. Presta atenção, batismo de recém-nascido é um pecado grave contra Deus. Ele rouba o que Deus mais espera ouvir do homem, que é o seu testemunho de fé, a sua confissão e o batismo em águas, ok? Então o batismo cristão, ele exige confissão de fé. A criança que é batizada, ela não faz nenhuma confissão de fé. E a Bíblia diz que Deus se alegra por um pecador que se arrepende. Quando que o pecador se arrepende? Quando ele faz essa confissão de fé e é batizado. Então a igreja não pode cair nessa apostasia de aceitar o batismo de recém-nascido. Então, graças a Deus isso ainda não está acontecendo, mas que tem pessoas querendo implantar isso na igreja, tem. E cada doutrina errada que você implanta numa igreja, o Espírito Santo de Deus vai se afastando, ok? Então, o que esse historiador descreve, ele descreve, no caso para ele, católicos são cristãos. E os seguidores de Alá, no caso os muçulmanos ou islâmicos, né? Ele está dizendo o seguinte: a religião só serve para destruir, ok? Inclusive, eu vou ler um trecho aqui desse livro, Campos de Sangue, Religião e a História da Violência, em que ele faz um comentário, né, para vocês observarem. Ele diz, olha, a religião foi a causa de todas as grandes guerras na história. Ou seja, ele chega a mentir, porque também não é assim. Vai ver a Primeira e Segunda Guerra Mundial, não foi a religião. Vai ver as guerras romanas, não foi a religião. Vai ver as guerras dos assírios, gregos, não foi a religião. Bom, existe um problema. Aquela religião pagã estava envolvida, porque eles acreditavam que os deuses determinavam a vitória ou a derrota, ok? Mas dizer que todas as grandes guerras da história foi por causa da religião, isso aqui é uma mentira, porque Adolf Hitler, Mussolini eram todos ateus, ok? Stalin, Lenin, lá na Rússia também, eram todos ateus. Mao Tse Tung, na China, era ateu. Então, se você pegar esse número de mortos, você não vai poder dizer que é da religião, porque eles eram ateus, ok? Isso é importante para nós dizermos o seguinte: a questão de guerra, de violência, de querer oprimir o outro, não foi só a Igreja Católica e as igrejas protestantes, não. Isso aí, infelizmente, está na história do ser humano. Mas é verdade que a Igreja Católica e as igrejas protestantes acreditavam na teoria da guerra santa ou guerra justa de Agostinho de Hipona e por isso faziam isso, tá bom? Bom, o texto do historiador prossegue. Conforme os católicos, ele chama de cristãos, eu substituo entre colchete, isso na literatura, a BNT determina. Se você quer trocar, colocar alguma coisa dentro de um texto que você está extraindo de outra obra, você deve colocar assim entre colchetes, tá, ok? Então, conforme os católicos foram ganhando a supremacia, eles marcaram suas vitórias não apenas destruindo mesquita e construindo igrejas, como também cunhando novas moedas de ouro e prata com o sinal da cruz e agradecimentos a Deus por sua ajuda no combate aos fiéis. Você lê isso aqui de um historiador, irmãos, uma pausa aqui para explicar a vocês. Procure conversar com quem vai para uma faculdade estudar. Normalmente os professores batem nisso porque eles pensam que isso aqui é cristianismo. Então eles falam, ó, cristão e muçulmano, isso aí, como eu ouvi até uma vez dizer, isso é tudo farinha do mesmo saco, né? Isso não é verdade. Jesus Cristo disse, eu vos envio como ovelha ao meio de lobos. Então, cristão
O que as igrejas anabatistas defendiam é que cristão não pega em armas, nem para se defender. E nós veremos história aí de cristãos que eles estavam sendo levados para um lugar de morte e eles pregavam o evangelho para aqueles que estavam matando, porque essa é a ordem de Cristo. E esse é um desafio para os nossos dias, irmãos, porque do jeito que o comunismo está crescendo, olha, a China certamente ela vai passar os Estados Unidos, não tem jeito. A China ela está dominando a África, ela está dominando aqui as Américas, fazendo negócios, diz que é a Argentina, então os negócios que ela fez com a China está fortalecendo a China. A China ela tende a passar os Estados Unidos, até porque ela tem uma população, os Estados Unidos me parece que são 400 milhões de habitantes, o Brasil são 200 milhões, a China é 1 bilhão e 400 milhões. A pobreza lá é muito grande, então eles têm uma mão de obra baratíssima. Por isso você compra coisas da China, tudo bem barato. E essa mão de obra vai continuar. A China, onde ela vai para a África, para outros países, ela leva um monte de chineses para trabalharem. E esses chineses são todos comunistas fiéis. Eles estão ali trabalhando pelo Partido Comunista porque eles acreditam que esse é o sistema que tem que dominar o mundo. Não? Então, a igreja está sofrendo lá na China e cristão, ele não pega em armas para matar. Você não ouve falar que cristãos lá na China fizeram uma revolta e mataram soldados comunistas. Você não ouve isso. Eles morrem sem pegar em armas para se defender. O texto prossegue do historiador. Mas, junto com a nova moeda, os vencedores cunharam outro tipo de moeda, chamada milares, que carregavam uma mensagem um tanto quanto diferente. Essas moedas quadradas, feitas pelos conquistadores católicos, eram adornadas com inscrições em árabe que declaravam: não há outro Deus além de Alá, e Maomé é o seu mensageiro. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Olha, a primeira vez que eu li isso aqui, eu pensei até que o historiador estava, vamos dizer assim, errado, confundindo. Por que que um católico vai cunhar uma moeda para negociar? E nessa moeda que ele está dominando lá o mundo muçulmano, os católicos vão dominar por um período, ele vai colocar essa declaração: não há outro Deus além de Alá, e Maomé é o mensageiro de Alá. Apesar dele escrever Deus com letra minúscula, mas é estranho o católico colocar essa mensagem, ok? Bom, ele prossegue. Até mesmo os bispos católicos de Melgar e de Agdé emitiram essas cópias fiéis de moedas muçulmanas populares, e cristãos tementes a Deus as usaram de bom grado. Bom, como eu disse, eu achei muito estranho eles cunharem essas moedas, né? Com esse texto: não há outro Deus além de Alá. Mas realmente eu pesquisei em outras obras e tudo, você encontra que realmente isso é verdade. É uma história um tanto estranha, mas é verdade. Então, os católicos, em cada lugar que eles chegavam, eles dominavam. Claro, eles implantavam um sistema econômico também, porque a Igreja Católica sempre foi uma instituição, como eu digo, político-religiosa, e religiosa pagã. Porque, lembrando, desde os dias de Constantino, eles defendiam o purgatório. Os protestantes que dizem que a Igreja de Constantino era a Igreja de Jesus, têm que explicar isso, porque purgatório é uma doutrina pagã. Deus me livre e guarde um dia ver essa doutrina sendo pregada nas Assembleias de Deus. Seria o fim, né? Mas como nós, realmente, 10 em cada 10 cristãos diz que nós estamos no tempo do fim, então não é absurdo se nós vermos esse tipo de crença, né? Bom, coloquei aí para vocês também um outro artigo de uma revista conceituada, né, que eu gosto dela, que é a revista super interessante, para vocês poderem, mais uma vez, ver o que os historiadores
falam, né? Quando seus filhos aí forem para a faculdade, ou até no segundo grau, essas questões de história, é importante vocês falarem para eles. Ou ver o filme Cruzadas, é importante vocês falarem para ele, olha, esses aí não são os verdadeiros cristãos que estão fazendo isso. Inclusive, esses aí perseguem muçulmanos, judeus e cristãos também, ok? Bom, então o título do artigo diz: Os dois lados das cruzadas. Há quase 1000 anos, o Ocidente trombou com o Oriente. O mundo católico invadiu o mundo muçulmano e deu origem a 200 anos de guerra. Só para entender essa história, se conhecermos, só dá para entender essa história se conhecermos os dois lados dela. Então ele vai colocar pensamento católico e muçulmano, ok? A visão católica, eles estavam conquistando, porque era o reino de Deus, era o milênio de Apocalipse, capítulo 20, eles já estavam, olha, no ano 1100, teria começado lá no ano 300, então já seriam 800 anos, né, do reino de Deus, de Apocalipse, capítulo 20, faltariam então 200 anos para terminar esse milênio apocalíptico, e eles tinham que conquistar, porque eles estavam perdendo espaço, né? Ok? Aí eu coloquei aí até o autor, a data de 2005, né? E aí primeiro começa, cruzada. No mundo pós-11 de setembro, a simples menção dessa palavra causa polêmica. Após o ataque às Torres Gêmeas, o presidente George Bush teve de pedir desculpas por usar o termo cruzada para nomear uma guerra contra o terrorismo, ou seja, uma guerra santa. Osama Bin Laden aproveitou a gafe. Em seu pronunciamento, o terrorista classificou a guerra no Afeganistão de cruzada religiosa contra os muçulmanos. A palavra ressuscitava dos livros de história. Só faltava Hollywood se interessar pelo assunto. Não deu outra. Ele está comentando porque é nesse período que Hollywood vai lançar o seu filme Cruzada. E quando você vê esse filme, você deve atentar para o final dele, quando Saladino consegue retomar Jerusalém para os muçulmanos. Tá ok? E o líder católico da Guerra Santa, ele recebeu uma oferta de Saladino para eles se renderem. E ele fala assim, nós nos rendermos, vocês vão nos deixar ir em paz, vocês vão poder voltar para a Europa em paz. Essa é uma palavra de Saladino. E esse Saladino, até hoje, ele é reverenciado entre os muçulmanos. E ele é descrito como um homem muito humano, tá ok? Tanto que realmente ele deixou. Os católicos saíram sem ser tocado. E antes o líder católico ainda perguntou, mesmo nós católicos, tendo sido implacáveis, nós matamos todos os muçulmanos que estavam aqui na cidade, você vai nos deixar sair em paz? Por quê? E Saladino respondeu, porque o nosso profeta nos ensinou a sermos misericordiosos com os que se rendem. Esse é o exemplo do filme. Esse filme passou no mundo todo, os jovens estão vendo, e pessoas que não são cristãs, então, elas recebem essa mensagem dizendo como o cristianismo é uma coisa horrível. O que nós temos que ensinar para eles? Que isso não é cristianismo. Nós temos que responder para eles que, na verdade, essa daí era uma religião pagã romana que se disfarçou de personagens cristãos, porque essa é a verdade da história, né? Se fosse o apóstolo Paulo que tivesse matado, a gente teria que assumir isso, mas é claro que o apóstolo Paulo não faria isso. O apóstolo Paulo, quando foi cercado, apanhou de judeus ou de pagãos, ele sequer pegou pedra para atacar naquelas pessoas, sequer pegou pau para se defender, sequer pegou espada para se defender. Por quê? Porque Jesus Cristo disse que nós seríamos enviados como ovelhas ao meio de lobos. E ovelha não mata lobo. A ovelha, ela sequer sabe se defender.
Se o lobo chega para pegar a ovelha, vai realmente matar a ovelha. E o que a ovelha tem que fazer? Tem que ir para um lugar de morte pregando o evangelho para aqueles que estão matando, né? Ou seja, a ovelha tem que converter o lobo. Foi isso que Jesus Cristo disse. O artigo prossegue. O enredo do filme Cruzadas, de Ridley Scott, que está chegando aos cinemas, gira em torno de um ferreiro que se torna cruzado. Em tempos de guerra no Iraque, nada mais natural que um filme com tema tão espinhoso despertasse protesto antes mesmo do lançamento. Em agosto de 2004, o jornal The New York Times entregou o roteiro de Cruzadas para teólogos católicos e islâmicos. Os católicos não viram problema, mas os muçulmanos acusaram o filme de estar cheio de erros. Né? Por quê? Porque contava a história muito pelo ponto de vista católico. Então, o que essa revista super interessante vai fazer? Ela vai colocar, então, ponto de vista de católicos e muçulmanos. E prossegue. Afinal, o que foram as cruzadas? Um ato de fé e heroísmo? Um massacre covarde? Não faz sentido buscar hoje bandidos e mocinhos, diz o holandês Peter de Mant, historiador da USP. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Concordo que não faz sentido você buscar bandidos e mocinhos. O que você tem que olhar é para a questão doutrinária. O que estava por trás dessa atitude católica? Alguns dizem, não, esse foi um fato isolado. Não é. Agostinho de Hipona criou a teoria da guerra justa, que é chamada também de teoria da guerra santa. Isso aqui está fundamentado em uma doutrina. Lutero, ele vai usar essa doutrina para perseguir os anabatistas. E vai escrever, os anabatistas criticam a nossa teoria da guerra justa, mas essa doutrina foi criada por Agostinho de Hipona e é uma doutrina correta. Lembre-se, Agostinho de Hipona foi o homem que implantou o culto aos mortos na Igreja Católica. Ele não pode ser uma referência doutrinária na história. Ele é para os protestantes, mas não pode ser para nós. Para um cristão verdadeiro não pode ser. O artigo prossegue. As batalhas tiveram significados diferentes para o Ocidente e o Oriente. Bom, Ocidente e Oriente aqui ele está chamando católicos como Ocidente e muçulmanos como Oriente. Ok? Existem, portanto, duas histórias das cruzadas. Nada melhor do que narrar essa história dos dois pontos de vista. Como você poderá constatar nos dois textos que correm nas páginas seguintes, as versões se contradizem. São olhares diferentes que ajudam a entender por que 9 séculos depois o assunto continua fascinando e causando polêmica nos dois lados do mundo. É claro, porque é inexplicável do ponto de vista cristão essas atitudes. Não combina com as palavras de Jesus. Bom, o comentário prossegue. Ele bota agora o exército católico, né? Ele pensa ser o exército de Cristo, o historiador. Esse é um problema que a Igreja de Jesus tem que conseguir mudar na história, porque esse não era o exército de Cristo, é claro. No dia 27 de novembro de 1095, ele diz, o Papa Urbano II fez um comício ao ar livre nas cercanias da cidade de Clermont, na França. Na audiência, além de muitos bispos, havia nobres e cavaleiros. Depois desse sermão, o mundo nunca mais seria o mesmo. No discurso, o Papa tentou convencer os espectadores a embarcar numa missão que parecia impossível: cruzar 3.000 quilômetros até a cidade santa de Jerusalém e expulsar os muçulmanos que dominavam o lugar desde 638. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Quando vocês vão na história, lá no ano 638, quando os muçulmanos dominam Jerusalém, eles já publicam uma lei dando liberdade de culto aos judeus, que eles não tinham quando a Igreja Católica Ortodoxa dominava Jerusalém.
Tá ok? Então a primeira coisa, eles deram liberdade de culto aos judeus, vocês podem cultuar à vontade. Então é para pensar por que muçulmanos eram mais tolerantes com os judeus e com os cristãos anabatistas do que os católicos ortodoxos e os católicos romanos, né? O artigo prossegue. Segundo os historiadores, Urbano II deve ter usado uma linguagem vibrante e provavelmente falou dos horrores que os peregrinos católicos sofriam indo à Terra Santa. Do alto de sua autoridade divina, de substituto de São Pedro na igreja, o Papa prometeu: quem lutasse contra os infiéis ganharia perdão de todos os pecados e lugar garantido no paraíso. Um prêmio tentador no imaginário do homem católico medieval, sempre atormentado pela ameaça de queimar no inferno. Bom, nós veremos mais à frente que, claro, muitos católicos morrerão. O primeiro grupo, que foi o povão, não, se o Papa mandou, nós vamos. Partiram para Terra Santa e já chegaram lá, foram mortos pelo exército muçulmano. Eu fico pensando no juízo dessas pessoas. É claro que não existe purgatório. Segundo o Papa, eles iam para o purgatório. Esses que morreram lutando ficavam lá um segundo e já saía do purgatório. Na verdade, não existe purgatório. Eles iam direto para o julgamento de Jesus, que está escrito: está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo após isso o juízo. Então, esse juízo que decreta se ele vai para junto de Lázaro, no seio de Abraão, no paraíso, que acreditamos estar no terceiro céu, ou se vai para junto do rico, lá o local de sofrimento. Imagine essas pessoas chegando diante de Jesus na hora do julgamento, dizendo: Senhor, nós atendemos o chamado do teu Papa lá na terra, o substituto de Pedro lá na terra, que disse que tu ordenaste que nós fôssemos lutar por Jerusalém. Então estamos aqui como fiéis lutadores, morremos no campo de batalha, né? E Jesus vai dizer para eles, como está escrito na palavra de Deus: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço, nunca vos conheci. Porque esse tipo de atitude não segue as palavras de Jesus. Jesus deixou claro para nós não pegarmos em armas. E ele falou isso para quem? Para Pedro. E o Papa diz que ele é o substituto de Pedro. Então, ele deveria ouvir o que Jesus Cristo falou para Pedro: olha, põe a tua espada na bainha. Por que Pedro andava com uma espada? Na verdade, aquela espada era uma faca que eles usavam para, por exemplo, abrir o peixe, cortar o peixe, né? Se precisasse cortar alguma coisa de uma árvore, não era para a guerra. Você não vê os apóstolos de Jesus guerreando. Então, se Jesus fala para Pedro: coloca a tua espada na bainha, né? Esse Papa aqui se diz seguidor de Pedro e aquele que se assenta no trono de Pedro, ele deveria, então, no mínimo, ter a mesma atitude. E Jesus Cristo, então, diz para ele: olha, coloca a tua espada na bainha, não tem nada de guerra por Jerusalém. Tá bom? O comentário prossegue. A reação da multidão foi imediata. Gritos de "essa é a vontade de Deus" começaram a ecoar. A pregação mal havia terminado e o bispo Ademar de Monteiro, num gesto provavelmente ensaiado, ajoelhou-se diante do Papa e tomou a cruz, ritual de alistamento em que o voluntário recebia uma cruz de pano que deveria ser costurada na altura do ombro do uniforme de batalha. Ademar embarcaria na primeira cruzada. Dali em diante, aquela cruz passaria a identificar os soldados de Cristo, ou simplesmente cruzados. Okay? É daí que os historiadores modernos vão chamar de cruzados, enquanto a Igreja Católica chamava de Guerra Santa. Segundo os historiadores, a intenção do Papa era convocar apenas cavaleiros bem preparados,
mas seu discurso empolgou especialmente os camponeses pobres, que tinham pouco a perder. As cruzadas terminariam entrando para a história como o maior movimento populacional da Idade Média, redefinindo para sempre o Papa do mundo, porque muitos católicos partiram em direção a Jerusalém. A ameaça do Islã é o tópico seguinte. No século XI,